Olá, eu sou Nelly Barbosa e hoje eu quero falar para você, mãe cristã, a importância do zelo pelo paladar da criança. Sim, e como o paladar, como a alimentação saudável pode influenciar na blindagem da mente dos seus filhos contra toda a influência desse mundo. Como assim, Nelly? O paladar, uma alimentação saudável pode interferir no momento, né, em que eu queira, em que eu comece a blindar a mente dos meus filhos contra as influências desse mundo? Como assim? Mãe, o paladar, ele é um dos 5 sentidos que nós temos, tá? E é um sentido muito importante e que nós não damos a devida importância para o paladar. Sim. Ora, eu fiz grandes anotações aqui, tá? Para passar para vocês todos os detalhes. Por que que a alimentação saudável é importante na vida da criança? Por que se preocupar, por que zelar pelo paladar da criança é importante sim, tá? Para a blindagem da mente dessa criança contra as influências negativas deste mundo, tá bom? Então, o que que acontece, tá? A gula, quando a gente não zela pelo paladar, quando a gente não dá a devida importância para esse sentido que é o paladar, a criança ela vai crescendo ali já com a gula, tá? Se não há um controle ali, se não há uma moldagem no paladar da criança, desde cedo, essa criança ela já vai crescendo ali na gula, tá? E a gula, ela está diretamente ligada às nossas vontades, aos nossos desejos, tá? E isso, a gula, tá? O descontrole do paladar também vai estar ligado lá na frente, tá? No sentido da sexualidade também vai haver um descontrole total, tá? Então, olha só a importância. O paladar, ele é um sentido, tá? É um dos 5 sentidos. E a gente precisa educar o paladar da criança para que ela já venha crescendo, desenvolvendo esse controle do paladar e não venha já obtendo a gula, que também é um pecado, né? E depois eu vou mostrar isso para vocês, tá? Mais a fundo, aqui mesmo dentro desse vídeo, tá? No decorrer aqui eu vou mostrando os detalhes para você. Então fique atenta, mãe. O que que acontece? Já tem, tá? Devido a muitos estudos, tá? A respeito da alimentação saudável, tá? Então muitos estudos já dizem que o paladar, tá? Que na verdade é pelo paladar, tá? Que começa a desordem dos nossos desejos. É pelo paladar que começa toda a desordem na educação da vontade, tá? É um dos primeiros sentidos dali aonde começa a desordem na nossa vida, tá? Dos nossos desejos, da educação da vontade da criança. Então, olha só a importância. São 5 sentidos que nós temos, tá? Visão, audição, tato, paladar, olfato. Hoje eu estou falando aqui para vocês do paladar, tá? Dentro da importância da alimentação saudável, de como isso interfere na influência, de como isso interfere, tá? Na mente da criança, para que eu blinde, para que eu consiga blindar a mente dessa criança contra toda a influência negativa desse mundo. Então, preste atenção. São estudos que comprovam, tá? Que é pelo paladar que começa toda a desordem dos nossos desejos, da educação da vontade. E isso já desde cedo, já desde lá, tá? Da criança mamando no peito da mãe, tá bom? Então, o que acontece? A criança que não tem o controle, a criança que não tem esse controle na questão de se alimentar, ela não vai ter controle dos outros desejos, das outras vontades na vida dela. Ela não vai ter, tá? Por quê? Porque se a criança já é criada sem controle nenhum de uma alimentação saudável, se a criança já é criada sem controle nenhum do paladar, sem nenhuma moldagem do paladar,
essa criança depois também não vai ter controle nenhum sobre as outras questões da vida dela, sobre os desejos, a vontade. Ela não vai ter controle, tá? Porque é pelo paladar que se começa, tá? Então, o que acontece? A criança que come o que quer comer aquilo que tem vontade, na hora que quer, isso já é um descontrole. Aí, o que acontece, mãe? Aí a mãe vai lá e dá para a criança o que ela quer. Dá o doce, dá o refrigerante, dá a bolacha tal, dá o salgadinho tal, sabe? Aí daqui a pouco a criança come um pouco de comida, aí já quer comer outra besteirada. E a criança fica assim. Aí chega na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café. Ah, não, eu só quero isso, mãe. Eu só quero esse pão aqui com não sei o quê. Ah, não, esse daqui eu não quero, mãe. Eu só quero isso daqui. E a criança não tem controle nenhum. Como que a criança vai ter controle? Ela precisa ser ensinada a moldar o paladar dela, tá? Ela come o que quer, na hora que quer, e isso, essa questão do paladar, essa questão da alimentação vai refletir nas outras questões da vida dela também, tá? Ela também vai trazer isso para as outras questões da vida. Ela vai fazer o que quer, na hora que quer, e onde quer, com quem quer, fazer o que quer, falar o que quer, tá? Então, como é importante, mãe, moldar, sim, o paladar da criança, tá? Dar uma alimentação saudável para a criança, sim, tá? Porque a partir do momento que a criança ter o controle do que ela come, a partir do momento que a criança entender que aquele alimento não, né? Porque a gente não pode nem chamar essas besteiras aí de alimento, né? Esses industrializados aí de alimento, não são, tá? Então, a partir do momento que a criança entende que aquele produto é ruim, e a partir do momento que ela entende que ela precisa escolher aquilo que é bom para a alimentação dela, aí, olha só, ela já vai ter esse discernimento, tá? Isso já vai trabalhar na mente dela, tá bom? A partir do momento que desde pequenininha a criança é criada, tendo seu paladar moldado, educado, que ela entende que a mãe vai ensinando ali, vai mostrando, olha, isso daqui não é bom, açúcar é veneno. Não, isso daqui não faz bem para a saúde. Isso daqui é porcaria, industrializado. Isso não vai fazer bem para o teu corpo, para as tuas células, para a tua mente, para os teus neurônios. Isso não vai fazer bem para a tua saúde. Isso não vai fazer bem para o teu crescimento. Isso não vai fazer bem para o teu desenvolvimento. Tá? Você precisa ser inteligente, você precisa aprender a se alimentar saudável, com alimentos de verdade. A partir do momento que a criança começa a entender isso, e aí ela começa a ter esse controle do paladar dela, e aí ela começa, não tendo o vício da gula, e aí ela começa a entender, ah não, isso daqui eu tenho que comer isso, porque aquilo ali não faz bem. Isso também vai ser transferido para as outras situações da vida dela. Ela vai ter esse discernimento, ela vai ter esse controle, tá? De olhar para outras situações, ah não, aquilo ali eu não posso fazer porque não faz bem, é errado. Ah não, naquele lugar eu não posso ir porque aquilo não convém para mim, aquilo é errado. Ah não, com aquela pessoa eu não posso me aproximar porque não vai fazer muito bem para mim, para minha vida. Ah não, isso daqui eu não posso assistir porque isso daqui não convém, não tem nada de edificante para minha vida. Quando a criança já é moldada ali, já é ensinada através do paladar, através da alimentação saudável, quando a criança já é protegida ali do vício da gula, ela vai levar isso para as outras situações da vida dela. Entenda isso, mãe cristã. São questões que a gente não se atenta, que a gente não dá o devido valor, a devida importância, o devido interesse. Mas nós, como mães cristãs, precisamos aprender, tá? Precisamos aprender isso. Lembra que eu falei? E não precisa nem de estudos, né? Para uma pessoa, não precisa nem de estudos para a gente entender que
quem não tem controle, quem não tem autocontrole do que come, vai ter um descontrole em diversas áreas de sua vida, tá? Tem estudos que comprovam isso, mas não precisa nem de estudo, né, gente? Basta a gente observar, tá? Quem não tem controle daquilo que ingere, daquilo que come, daquilo que põe para dentro do teu corpo, também não tem controle sobre as outras coisas de sua vida. Então, olha a importância do paladar, olha a importância da alimentação saudável. Na vida da criança, a criança ela precisa ser ensinada, ela não sabe disso, ela não vai conseguir fazer isso sozinha se ela não for ensinada, tá? Se a mãe não ensinar isso para ela, não ajudá-la nisso, tá bom? Então, quer dizer, uma pessoa que não tem controle, a criança que já cresce, tá? Que já vai sendo criada sem um controle do seu paladar, sem um controle de uma alimentação saudável, sem um controle do que come, tá? Ela não vai ter controle sobre quase nada da vida dela mais, tá bom? Então, vai ser fácil? Não vai ser fácil, tá? Só que quando a gente começa desde lá, de quando a criança nasce, aí se torna muito mais fácil, tá bom? Se torna muito mais fácil. Veja a dificuldade de pegar um adulto hoje e tentar inserir nele uma alimentação saudável, e tentar inserir nele, né, hábitos saudáveis. Tentar moldar o paladar de um adulto é muito difícil, gente. Precisa de muita conscientização, de muita... Olha, é difícil, a gente sabe. Só que, com a criança é mais fácil? É mais fácil. Ao primeiro momento, nós mães podemos achar que não, mas é mais fácil, porque você vai lidar ali, tá? Desde o início com a criança. Então é você, mãe. É você que vai controlar ali o que a criança come, o que a criança não come, o que é saudável, o que não é saudável. E aí, quando essa criança já começar a ter, né, suas próprias vontades, né, começar a falar, a entender, né, falar o que quer comer e tal, ela já vai ter o seu paladar moldado. Ela já vai optar, tá, por uma alimentação saudável. Ela já vai ter o autocontrole do que comer. Ela já vai ter o controle do seu paladar. Porque você, mãe, ensinou lá desde o nascimento para essa criança. Você moldou o paladar dela, tá? Então, veja que, na verdade, não é difícil. Basta que se comece desde o início a fazer esse trabalho, tá? Para quando a criança tiver lá seus 4 anos em diante, 5, 6, 7, a criança já vai ter ciência, já vai ter o autocontrole, já vai ter o entendimento de diferenciar uma alimentação saudável de uma alimentação prejudicial. Ela já vai ter o autocontrole do seu paladar. E quando a criança tem o controle, tá, do paladar, quando a criança tem esse autocontrole do que comer, das escolhas certas, ela também isso vai ser refletido nas outras situações da vida dela. Ela também vai parar para pensar, não, isso daqui não me faz bem. Essa conversa aqui não me faz bem. Esse vídeo aqui eu não vou assistir. Essa música aqui não me faz bem. Não vou ouvir. Não vou participar disso porque isso daqui não vai fazer bem. Isso aqui é ruim. Por quê? Porque ela teve já o paladar dela formado lá atrás, moldado. Ela tem um autocontrole sobre a alimentação, sobre o que ela põe para dentro da boca dela, porque venhamos e convenhamos, é um desejo muito forte, é a carne falando, tá? É a carne falando que quer comer aquilo, que quer beber aquilo, que quer provar aquilo, tá? Só que quando a criança tem esse autocontrole, ela já é criada, já é educada tendo esse autocontrole do paladar, da alimentação saudável, ela vai levar isso para as outras situações da vida dela. Então, ela vai ser educada no sentido do paladar, e o sentido do paladar vai trazer para ela benefícios de autocontrole em diversas situações do cotidiano da vida dessa criança. Tá bom? Dos outros sentidos dela também, tá? Então, veja como nós precisamos buscar de sabedoria, tá?
para dar, para fornecer, para proporcionar para os nossos filhos a melhor educação possível. Para o quê? Blindar a mente deles contra toda a influência deste mundo. Tá bom? Porque lembra que eu falei lá para vocês no começo? A criança que não tem controle sobre o que come, ela não vai ter controle sobre quase nada na vida dela. Tá? Então, é muito importante essa questão do paladar, essa questão da alimentação saudável, essa questão do autocontrole do que come. É muito importante na vida da criança, mãe. Tá? Para você também conseguir lá na frente blindar a mente dessa criança contra toda a influência desse mal do mundo. Tá? Isso influencia muito na educação dos filhos. Tá bom? Então, não podemos negligenciar, tá? Essa questão. Tá bom? Então, o que acontece? Por isso que é muito importante também a questão do jejum na vida da criança, tá? Ai, Nelly, mas a criança vai ficar sem comer? A criança vai ficar de jejum? Calma, gente, calma, tá? Lembra que eu tô falando de paladar, alimentação saudável, autocontrole do que come, tá? Então, o que acontece em inserir o jejum na vida da criança? Você vai, por exemplo, hoje tem arroz, feijão e um frango, vamos supor. Arroz, feijão, frango, salada, tá? Aí, como que você vai inserir o jejum na vida da criança? Você fala, olha, hoje nós vamos comer arroz e feijão e salada, tá? Por mais que você tenha frango, peixe, carne na sua casa, mas você vai, esporadicamente, 1, 2 vezes na semana fazer isso, tá bom? E aí, pode ser que exista que aconteça uma resistência da criança. Não, mas eu quero carninha, mãe, eu quero franguinho, eu quero... Mas aí você vai explicar. Mas hoje nós precisamos, tá? Fazer um jejum. Vamos comer só arroz e feijão hoje. E a salada. Isso vai fazer com que a criança se torne forte, tá? Se torne forte. Não é a questão de pensar, não, eu tenho que dar o do bom e do melhor pro meu filho. Tem que dar tudo que... Calma. Não é por aí, tá? A criança, ela precisa ser ensinada a ser forte, tá? A ter resistência, tá bom? Então, é importante a questão do jejum também para moldar o paladar da criança, tá? É importante a questão do jejum, tá? Na mesa. É importante essa questão da alimentação, para blindar, para essa mente da criança se tornar forte, para poder ser blindada contra toda influência do mal, tá? Porque ela vai ser ali colocada numa situação de que ela vai ter a vontade de comer a carninha, o franguinho, o peixinho, mas naquele momento ela só tem o arroz e o feijão e a salada. E é isso que ela vai comer, tá? Para quando ela ficar frente a frente com outras situações aí na vida, ela ser forte, tá? Para resistir ao pecado, tá bom? Ela ser forte. Não vou provar disso. É só isso aqui que tem? Não, eu fico sem. Eu consigo resistir. Então é importante ter esses pequenos momentos de jejum durante a semana, tá? Na vida da criança. Tá bom, mãe? Então eu dei um exemplo aqui de um jejum. Você pode fazer outros, tá? No café da manhã, tá bom? Na janta, tá? Então você vai inserindo o jejum, que também, tá? É um fator importante para moldar o paladar da criança, para tornar a mente dessa criança forte, para blindar a mente dessa criança contra toda influência do mal, tá bom? O que acontece? Vamos lá, o que mais que eu anotei aqui para vocês, tá? Então é necessário, mãe. É necessário se preocupar, é necessário zelar por uma alimentação saudável na vida da criança, tá? Então vamos se atentar, tá bom? Mas ele precisa de um docinho, não precisa. A criança precisa se alimentar bem. O que é se alimentar bem? Se alimentar saudável, tá? Glúten, açúcar, laticínios.
industrializados, embutidos, tudo isso faz mal para todo ser humano, tá? Para todo ser humano, tá bom? Então a criança, se nós amamos os nossos filhos, nós precisamos oferecer para ele, proporcionar para ele uma alimentação que seja realmente boa, que seja realmente saudável. Precisamos nos preocupar em moldar o paladar dessa criança, tá? Então não pense que você está sendo uma boa mãe, tá? Dando os doces, as balas, os chocolates, os salgadinhos, as bolachas recheadas, tá? Os lanches. Não! Isso é totalmente prejudicial para a saúde da criança. Isso é totalmente prejudicial, tá? Para o desenvolvimento, para o aprendizado da criança, tá? Veja só, esses dias, saí com a minha filha e ela falou assim, mãe, pode comprar aquilo ali só hoje? Aí eu falei, não, filha, você sabe que a gente já não consome isso já há muito tempo. Ela, não, mas é só hoje, mãe. Aí aquilo ali, mãe, pode comprar só hoje, é a última vez, mãe. Aí eu falei, não, filha, isso daí você também já sabe que não faz mal, que não faz bem. Você já sabe que aquilo ali faz mal para nossa saúde, que a gente não consome. Mas é só hoje, mãe. É a última vez, é só hoje, não vai comprar mais. Aí é aonde a mãe, de repente, vai querer ceder. Ah, só uma vez, imagina, não vai fazer mal, não vai matar. Né? Olha aí o erro. Olha aí o pensamento errado. Aí você cede. E aí quando você cede, você quebra todo o ensinamento. Quebra tudo. Tá? Então, mãe, você precisa se manter constante, firme na tua decisão. O paladar da criança precisa ser moldado, a alimentação saudável precisa estar ali no dia a dia da criança, precisa, tá? Se você quebra, ah não, só hoje, tá bom, eu compro, mas é só hoje, tá? Não vai pedir mais, é a última vez, o quê? Aí pronto. Aí o que vai acontecer? Você cedeu. Quando for lá em outras situações, lá na frente, né? Depois eu falo mais a fundo sobre isso, como eu falo, né? Estou dando uma pincelada aqui, não dá para falar tudo, né? Mas quando for lá na frente, que a criança tiver em alguma situação, aí ela vai falar o quê? Ah, é só hoje, não tem problema. Ah, é só um pouquinho, não tem problema. Ah, mas é só agora. É só essa vez, não vou mais provar, não vou mais fazer, não vou mais ir, não vou mais conversar, é só hoje, é só. Você entendeu, mãe cristã? O perigo disso? O perigo da criança não ter, o perigo de você não ensinar a criança a ter o autocontrole, a ter o domínio do seu paladar, a ter o domínio do que come. Isso vai refletir em todas as situações lá na frente. Tá? E daí depois a gente fica se perguntando, mas por quê? Eu fiz tudo certo. Ah, mas por quê? A gente fica se questionando, não fica? A gente fica se perguntando, mas poxa, onde que eu errei? Mas eu ensinei a palavra. Precisamos ensinar tudo, tá? Oração, né? A gente costuma muito ouvir, né? Nos cultos na igreja, oração. Orar mais ação. Então não é só orar pelos nossos filhos. Isso é o primordial, é o principal de tudo. Sim, mas nós também precisamos agir, tá? E a responsabilidade é nossa como mães. Eu falo sempre isso para você. Na hierarquia dos educadores, tá? O primeiro lugar é da mãe, tá bom? Então não tem como fugir disso, tá? Então olha o perigo da criança falar, ah, mãe, hoje eu queria comer no almoço pão com salsicha, mãe. Veneno puro, tá? Já aviso. Depois eu vou ter aí outros estudos, outros vídeos, vou dedicar aí um tempo falando sobre isso pra vocês, explicando mais detalhes, tá? E aí você vai ser, já deixa ele comer só pão com salsicha hoje, só no almoço, só hoje. E aí quando chegar lá na frente, em outras situações da vida, que essa criança
vai ser colocada, aí ela vai falar, não, só hoje eu posso provar isso daqui, é só uma vez, não vai fazer mal. Imagina, isso daí não vai fazer mal, é só um pouquinho. Só vou ali rapidinho, não tem problema, não vai fazer mal, tá? Então, não tem como, gente. Tem estudos que comprovam, tá? Tem estudos que comprovam que é pelo paladar que começa toda a desordem nos desejos, na educação da vontade da criança, tá? E se a gente for parar para observar, não precisa nem de estudos. A gente vai perceber isso com os nossos olhos, tá bom? Então, eu venho aqui trazer verdades e conscientização para vocês, tá? Precisamos formar uma geração diferente. Precisamos formar uma geração forte. Precisamos formar uma geração, uma descendência, uma linhagem que verdadeiramente sirva a Deus, tá? E que tenha sua mente blindada contra toda influência negativa desse mundo. Isso cabe a nós, mães, tá? Fazemos isso. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para não esquecer nada de passar para vocês, tá? Então, precisa de tudo isso, gente. Estabelecer horários nas refeições, isso faz parte da disciplina ali. A criança não pode comer o que ela quer, toda hora ficar beliscando, toda hora ficar pegando um negocinho ali, um negocinho aqui, abre a geladeira e pega um negocinho. Não, tem que ter os horários das refeições para essa criança. E aí depois a criança começa a ter problemas de saúde, a ficar obesa, né? Aí vem daí também a gula, tá? Então, precisa ter uma disciplina, tá? Horários específicos ali das refeições no dia, tá bom? O momento da mesa é um momento sagrado, é um momento lindo, é um momento de harmonia, tá? Não se discute na mesa, tá? A mesa é um momento de olhar no olho um do outro, né? Trazer ali afeto na mesa, tá? Uma alimentação gostosa, saudável, tá bom? Ensinar a criança que tudo que se coloca na mesa é para ser consumido, tá? Então, tudo isso, o que acontece? Tem uma frase muito, né, que um médico fala que nada há, vou deixar aqui para vocês, ó, nada há na inteligência que não tenha passado primeiro pelos sentidos. É através dos 5 sentidos que nós aprendemos, tá? Então, nada há na inteligência que não tenha passado primeiro pelos sentidos. Então, eu quero deixar aqui, olha só, na Bíblia, lembra que eu falei da gula? Olha só como é importante zelar pelo paladar, pela alimentação saudável da criança, tá? Quando você zela por uma alimentação saudável do teu filho, você vai estar proporcionando saúde para ele também, tá? Deixa eu ver se não esqueci mais nada. Certo. Números, capítulo 11, verso 4. Os estrangeiros estavam no meio deles, começaram a desejar muito certas comidas, e até os israelitas também voltaram a reclamar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Agora, no mesmo capítulo de Números, capítulo 11, lá no verso 33 em diante. Enquanto a carne ainda lhes estava entre os dentes, antes de a mastigarem, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e o Senhor o feriu com uma praga muito grande. Por isso, aquele lugar foi chamado Quibrote Tavá, pois ali enterraram o povo, que havia sido dominado pelos desejos de comida ou pelos desejos da gula. Então, olha aqui, gente, a importância de ensinar. Isso é bíblico, tá? Isso é bíblico, eu não estou trazendo nada sobrenatural, nada de que não seja verdade, nada que não seja importante. Isso, além de toda a importância que eu já citei para vocês, acima de tudo, é bíblico. Se a gente for olhar lá em Gálatas também, a gula é um pecado, tá? Só que a gente não percebe que os nossos filhos estão sendo criados desenfreadamente, com uma alimentação errada, tá? Sem a moldagem correta do paladar.
A gente não percebe que nossos filhos estão entrando na gula, no vício da gula, tá? Então veja a importância, tudo isso é importante para você, mãe cristã, ter sucesso na blindagem da mente dos teus filhos contra toda a influência deste mundo maligno, perverso, tá? Faça isso. Coloque tudo isso em prática, tá bom? Não ceda, tá? Para a criança ser forte, ela precisa de uma mãe forte, tá bom? E em tudo a criança precisa ser ensinada, moldada, guiada, tá bom? Depende de nós, tá? E nós somos capazes? Nós vamos conseguir sim, porque nós temos um Deus que está conosco. Nós temos a palavra de Deus para nos instruir, tá bom? Então não desista, tá? Seja forte, persevere, tá? Assuma o teu primeiro lugar, tá? Na hierarquia da educação dos teus filhos, tá bom? E eu estou e estarei aqui para ajudar todas vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.